Essa é uma palavra que, como a gente leu, está lá no livro de Josué. E essa palavra, ela fala sobre um homem que sucedeu Moisés. Aqui eu vejo um homem, forte, um homem temente a Deus, um homem dedicado, um homem que soube onde pisar os seus pés, A Bíblia fala que Josué, ele era um homem que ali ele seguia Moisés, ele aprendeu com Moisés. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Josué é que Josué, ele não apenas andou com Moisés, como ele aprendeu de Deus. Por quê? Essa fala que a gente acabou de ler é Deus falando com Josué. Então, muito além da gente caminhar com aqueles que têm vida com Deus, a gente precisa buscar ter vida com Deus. Josué aqui, a gente vê que Deus ele dá orientações para Josué ser forte, para Josué ser corajoso, para Josué aí entender a promessa. Deus reacende nele aquilo que ele já falou para o povo, para Moisés, para os antepassados. Até mesmo aí ele relembra aquilo que já foi dito para Abraão. Abraão aí ele recebe uma palavra, que a sua descendência seria numerosa. Abraão recebe uma palavra que o povo dele iria para uma terra maravilhosa, uma terra ali que manda leite e mel, uma terra boa, próspera. Abraão recebe essa palavra. Então Josué provavelmente ouviu essa promessa. Josué provavelmente desde sua infância ouvia as histórias da criação, ouvia as histórias de Abraão, ouvia as histórias aí de Isaac, ele ouvia as histórias, de José. Só que Josué, ele cresce ouvindo o que Deus tinha falado. Mas ele tinha uma vida com Deus a ponto de Deus falar com ele. Então, às vezes a gente está caminhando, A gente encontra Jesus, A gente tem uma trajetória. Quando a gente aceita Jesus e a gente encontra Jesus, a gente começa na caminhada, a gente não sabe ouvir a voz de Deus, É algo muito incomum, A não ser que a pessoa tenha se convertido ouvindo a voz de Deus, Se ela se converteu aí como a maioria das pessoas, que é ouvindo falar de Deus, ela vai ter no início ali uma dificuldade em ouvir a voz de Deus. Foi assim comigo, provavelmente foi assim contigo. Então Deus ele faz o quê? Ele arranja maneiras de fazer você ouvir a voz dele. Por isso que é muito comum, quando você é recém-convertido, alguém se levantar para você e falar, eis que te digo. É muito comum, quando a gente é recém-convertido, a gente simplesmente aí estar num culto e vir um irmão colocar a mão no nosso ombro e orar, Eu estava meditando nisso hoje, pensando nisso hoje. É muito comum, quando a gente é novo convertido, Deus usar pessoas na rua. Deus usar até mesmo o que você está vendo na televisão. Nossa, Deus está falando comigo. Só que Deus usa pessoas quando a gente não sabe ouvir. A partir do momento que você evolui, que você amadurece, e aqui é claro que isso é algo para os cristãos maduros, porque quem é imaturo dificilmente vai ter discernimento para ouvir a voz de Deus. Quem não quer crescer em maturidade com Deus, quem não quer desenvolver, criar raízes, é uma pessoa que vai viver dependente da profecia. Dependente da profecia. Só que uma pessoa que busca crescer em Cristo com maturidade, vai ter uma hora que as profecias de outras pessoas, elas não vão ser mais frequentes. Por quê? Porque você vai precisar ter o discernimento de ouvir a voz de Deus. E não só ouvir a voz de Deus, crer na voz de Deus. E talvez essa seja a parte mais difícil. Porque, venhamos e convenhamos, é mais fácil, muitas das vezes, você crer quando alguém coloca a mão em você e revela para você coisas que só você falou com Deus em oração. É mais fácil crer nisso do que você estar orando e Deus falar no teu espírito. Porque quando você está orando, não sei se já aconteceu com você, e no meio da oração já vinha uma resposta de Deus dentro de você. E eu não sei se você já passou por isso, de pensar assim, peraí, isso é Deus mesmo ou eu? Ou é meu inconsciente? Então, muito mais do que ouvir a voz de Deus como uma força, Como não uma força, mas como o próprio Espírito Santo testemunhando ao teu espírito, é algo que você tem que crer, tem que ter fé.
Você tem que ter certeza que é Deus falando contigo. E um dia me disseram isso. Um dia eu perguntei, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu perguntei muito inocente e com muita curiosidade. E eu perguntei, como que é ouvir a voz de Deus? Você ouve no seu ouvido uma voz que fala ali, né, com som som de muitas águas? Como que é? E a pessoa foi muito simples, falou assim, Jéssica, dentro de você, você tem certeza que é Deus falando contigo. E quando eu ouvi aquilo ali, eu gravei e eu falei, vai acontecer um dia comigo. E hoje eu posso dizer para você da forma mais simples, que quando é Deus falando contigo, você tem certeza que é Deus falando contigo. Então a gente vê aqui Josué, um homem que andou com Moisés. Gente, é um homem que ouviu e viu muitos milagres. Ouviu e viu muitos milagres. Imagina caminhar no deserto, né? Recebendo ali de Deus alimento. Imagina caminhar no deserto, ou ao menos imagina ouvir histórias de que uma roupa não se desgasta, de que um calçado não se desgasta. Que calçado é esse infinito que não se desgasta? Que alimento é esse que cai do céu, vamos dizer assim, né? Com esse termo. Mas essa pessoa que a gente está falando aqui, ela não se baseou só nos milagres. Porque talvez, para você crer, talvez para você ouvir Deus, você precisa ver grandes milagres. Só que Josué, ele busca ter comunhão com Deus. Josué, ele olha para Moisés e ele não se compara com Moisés. Eu tenho que ser desse jeito. Não. Tanto que Josué, ele não tem problemas em liderar o povo do jeito que Deus direciona ele. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Josué, ele tem uma identidade. Ele não é Moisés. Ele sabe que não é Moisés. E ele não quer ser Moisés. Ele tem uma identidade. Só que Josué, ele vê a vida de Moisés e ele sabe que Moisés era aquele que Deus falava face a face. E no mínimo, Moisés queria um pouco disso. No mínimo, irmão. Talvez Josué queria um pouco disso de que Moisés tinha. Poxa, eu também quero que Deus fale comigo face a face. Como que eu faço isso? Então ele olhava para a vida de Moisés e ele colhia aquilo que era bom. Ele colhia aquilo que era honroso, aquilo que era correto, aquilo que era puro. E é assim que nós precisamos caminhar. Buscando aquilo que é uma referência boa. A gente não tem que só olhar para o mundo. Ai, o mundo está tão mal. Ai, o mundo só tem pessoa ruim. Ai, o noticiário só tem tudo isso. E a tendência é piorar, nada vai melhorar. Só que onde estão os nossos olhos? Os nossos olhos estão no mundo? Os nossos olhos estão o que as pessoas estão fazendo? Ou os nossos olhos estão em Cristo? Eu sou discípulo de Cristo. Jesus me chamou para ser discípulo. Ah, Jéssica, mas eu não tenho uma pessoa, um referencial, né? Como Josué andava com Moisés. Eu não tenho um Moisés do meu lado. Você tem o Espírito Santo que é muito melhor do que Moisés. O Espírito Santo é muito melhor do que Moisés para você copiar. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Se você quer ser cópia de alguém, se você quer ter alguém como referência, tenha Cristo. Porque afinal, ser discípulo é ser um pequeno Cristo. Ser discípulo de Cristo é ser parecido. Vocês lembram quando a Bíblia fala que assim que Jesus é levado para ser crucificado, eles olharam para os discípulos, olharam para Pedro e disseram assim, você é um deles. E aí sabemos que Pedro diz o quê? Não, não sou não. Só que o que ele fala? Você é um deles, porque você fala igual a ele, você anda igual a ele, você se veste igual a ele. Ou seja, eles identificaram que Pedro era um seguidor de Jesus sem Pedro falar que era seguidor de Jesus. Pedro carregava Jesus dentro de si, no comportamento dele. Então, o nosso maior exemplo é Jesus.
Jéssica, mas como que eu faço para ser parecido com Jesus? Como que eu faço para ser uma pessoa... Vamos pegar as características que eu estou citando de Josué. Uma pessoa corajosa, uma pessoa que buscou intimidade com Deus, uma pessoa em que Deus falou com ele, uma pessoa que Deus ali chama ele para ser forte, ser corajoso, uma pessoa que Deus relembra as promessas. Como que eu faço para ser um bom discípulo, para caminhar junto com Deus? Como que eu faço para ser parecido com Jesus? Algo que eu sempre falo, repito, Bíblia. Seja apaixonado pela Bíblia. E quando eu falo, leia a Bíblia, estude a Bíblia, eu não estou falando de forma apenas intelectual. Eu estou falando para você absorver esse conteúdo de tal forma que você viva o que está aqui. A ponto de quando você fizer algo de errado, você sabe que a Bíblia diz que aquilo ali não é para fazer. E você sabe que você tem que honrar essa palavra, porque essa palavra é as direções que Deus nos dá. Essa é a própria palavra de Deus. Então, se você quer tudo isso que eu falei, e aqui eu digo para você, Deus levantou Josué para guerrear. Deus levantou Josué para ir para a guerra. Ele não levantou Josué para colocar no colo, para alimentar. Esse tempo aí do deserto de ser alimentado passou. Agora ele está dizendo assim, vai para a guerra. E para ir para a guerra precisa de força e coragem. Porque só quem é muito, muito forte em Deus e muito corajoso para ir para a guerra. É uma característica para poucos, mas é uma decisão. Eu sempre falo aqui, força e coragem é uma decisão. Você pode ficar prostrado, ou você pode ter força para se erguer. Você pode ficar paralisado, ou você pode ter coragem para insistir, para ir em frente. E se você quer isso, saiba que existe uma Canaã para você. Que existe uma nova Jerusalém para você. Que assim como Deus disse para Josué, toda essa terra aqui será tua. Deus está dizendo para você, existe uma eternidade te esperando. Existe uma eternidade te aguardando. Mas é necessário você buscar. Como que eu busco? Palavra, ame a Bíblia, ame a palavra e relacionamento com Deus. Não tem como você viver uma vida aqui na terra. Você quer ir para o céu, mas você não vive aqui na terra com Jesus. Então, busque intimidade com Deus, busque intimidade com o Espírito Santo. Busque conhecer mais do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo age? Como que o Espírito Santo fala? Como ser cheio do poder do Espírito Santo? Como ser renovado pelo Espírito Santo? Quais são os dons espirituais? Como que o Espírito Santo pode agir na tua vida? Como que eu posso caminhar de acordo com o Espírito Santo? Tudo isso é algo que tem que estar no teu dia a dia. Tudo isso é algo que tem que estar na tua prática. E a gente só consegue ser cheio do Espírito Santo, ter intimidade com Deus, se a gente tiver vida de oração. E aquilo que eu já falei, se você só lê a Bíblia por questões intelectuais, não vai ter fruto na tua vida. Se você só orar, oração repetida, não vai ter fruto na tua vida. Eu sei que existe aí orações que a gente faz em público, né? Que eu costumo até dizer, tem coisas que eu reclamo, que eu falo com Deus, ou que eu reclamo, ou que eu choro, que eu agradeço, que é no meu secreto, que é a minha intimidade. Que não tem por que os irmãos ouvirem, porque é algo particular. Então a gente tem sim um formato, vamos dizer assim, para orar em público, né? A gente ora mais no coletivo, mas existe a oração de intimidade. É um dia falando com Deus, é um dia se entregando a Deus, é um dia caminhando. Então tenha uma vida profunda de oração, tenha um relacionamento profundo com Deus. Fique conectado com Deus, fale sempre com Ele, fale diariamente, abra o teu coração. Tem orações que eu faço que é muito mais voltada para a gratidão. Tem orações que eu faço de intercessão. Eu já falei aqui, quer ter uma boa oração? Né? Comece com a gratidão, irmão. Comece com orações de gratidão. Passou da oração de gratidão, faça a oração de intercessão.
Oração de intercessão é quando você clama pelos outros, pelo país, pelos países perseguidos, né? Pelos que passam fome, os presidiários. Oração de intercessão, pelo teu vizinho, pelos teus filhos. E a oração de adoração? A oração de adoração é linda. É você só adorar a Deus. É você reconhecer quem Ele é na sua vida. É você se entregar, elogiar, exaltar. É a oração de adoração, né? Então essas orações são orações que você precisa fazer. Mas existe aquele momento da oração que você para ouvir o Senhor. Eu não sei se você já fez isso. Faça isso. Começa com oração de oração. Começa com a adoração. Vai para a gratidão. Vai para a intercessão. E bota um louvorzinho de fundo ou fica só em silêncio. E fala assim: Pai, fala comigo. Fica só em silêncio. Talvez no primeiro dia você não vai conseguir ouvir. Por quê? Porque se você fizer isso uma só vez, vai aparecer 1000 coisas na sua cabeça. Mas faz isso a segunda vez, faz isso a terceira vez, vai ter um momento que você vai parar e você vai começar a ouvi-lo naturalmente. E aí você vai ali concordando: sim, Senhor, estou ouvindo. Tenha esse costume, essa prática. Então Josué, como eu falei aqui, ele era uma pessoa que tinha ali, que mostrava pra gente que ele tinha uma referência. Você também tem Jesus. Deus libera uma palavra para ele também liberou para sua vida. Deus, ele dá um chamado para Josué, você também tem um chamado. E ele dá uma tarefa para Josué, você também tem uma tarefa. Então que nessa noite você possa sair daqui com força e coragem, entendendo que a busca, ela depende de você. O seu espírito está pronto. Deus, ele quer agir, mas vale muito mais de você começar a se dedicar, começar a buscar, a ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo e agir naquilo que Deus quer. Saiba que existem vidas que precisam de mim, de você. Vidas que precisam ser alcançadas. Os nossos familiares e aqueles que estão ao nosso redor. Pessoas que dependem de mim e de você para estar na eternidade com Deus. Então receba essa palavra e que você possa ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.